Olá, eu sou a professora Priscila. Hoje nós teremos mais uma aula de biologia e o nosso tema será a composição do sangue. Bom, o sangue, tanto faz ser humano como não, dos organismos vivos que possuem sangue, possuem sistema circulatório, o sistema circulatório de humanos em si, ele é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. A principal função desse sistema circulatório é a distribuição de nutrientes e de gás oxigênio, além de hormônios, esses nutrientes, esse gás oxigênio e esses hormônios, eles são distribuídos pelo organismo e vão para as células do corpo. Enquanto vai passando pelo corpo, o sangue, ele vai deixando o alimento, os nutrientes, nos lugares devidos, nos órgãos devidos, oxigênio e também recolhe resíduos que não servem mais para o nosso organismo, que são produzidos com a quebra, a síntese, ou seja, o metabolismo das células de diferentes tecidos. Na maioria dos organismos vertebrados, o sangue ele é formado por 3 partes, na verdade são 4 partes. É o plasma, que é a parte líquida, que contém várias substâncias, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas, que são fragmentos celulares. Os glóbulos brancos e as plaquetas, eles representam em torno de 45% da composição do sangue que circula nos vasos sanguíneos, ou seja, nas artérias, nas veias e nos pequenos vasos que nós chamamos de capilares. As artérias, elas conduzem o sangue até o coração, na verdade, do coração para os órgãos e para os tecidos do corpo, enquanto nas veias, ele flui no sentido inverso, é do corpo para o coração. Bom, o plasma, ele é uma solução aquosa, amarelada, constituído de água, sais minerais e proteínas. A sua principal função é transportar substâncias pelo corpo. O plasma ele representa em torno de 55% do volume sanguíneo e 95% da sua constituição é de água. Os outros 5% são contidos proteínas, sais minerais, hormônios, nutrientes, gases e alguns produtos excretores, algumas excreções que já contém no sangue. As principais proteínas do plasma, elas são chamadas de albuminas. Elas têm um papel muito importante na manutenção da pressão osmótica, do sangue e também as imunoglobinas, que são importantes anticorpos, que têm o papel de ajudar a combater certas doenças, por exemplo. Bom, temos também as hemácias, que são chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Elas são células compostas por moléculas de hemoglobina, que são responsáveis pela cor vermelha do nosso sangue. Sua principal função, ou seja, a principal função dessa hemoglobina dentro das hemácias, além de dar a coloração avermelhada, é transportar o oxigênio para o corpo. As hemácias, elas correspondem a em torno de entre 42% a 47% do volume sanguíneo. E a ausência, a diminuição dessas hemácias no organismo, ela pode causar anemia. Em homens adultos saudáveis, existe em torno de 4,1 a 6 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. Já em mulheres adultas saudáveis, esse valor é em torno de 3,9 a 5,5 milhões dessas células por milímetros cúbicos de sangue. Abaixo disso ou acima disso, o homem ou a mulher eles podem estar doentes, podem desenvolver até uma leucemia ou uma anemia muito grave. Existem também as plaquetas, que também são chamadas de trombócitos. Eles são agentes muito importantes na coagulação sanguínea, essas plaquetas, elas correspondem a menos de 1% do volume do sangue, certo? Porém, como a sua função é a coagulação, ela é de extrema importância. O organismo humano, ele possui em torno de 300 mil plaquetas por milímetro cúbico, é muita plaqueta, No caso, quando a gente tem um ferimento, eu corto o dedo com uma faca, por exemplo, as plaquetas elas são ativadas pelo nosso organismo,
né, aderem o local onde está cortado, onde está machucado, o local lesionado, libera uma enzima que nós chamamos de tromboplastina, e essa enzima resulta na coagulação do sangue naquele local. Quando, na ausência, né, quando existe a queda de plaquetas, por exemplo, essa coagulação sanguínea ela pode ser dificultada, né, causando, por exemplo, hemorragia. Existem também os leucócitos, que são conhecidos como glóbulos brancos, né? Os leucócitos, eles são células responsáveis pela defesa do organismo contra micro-organismos invasores, como, por exemplo, vírus, bactérias, fungos, né? Entre outros. Ou até mesmo quando a gente, por exemplo, tem uma furada de prego ou se corta com algo enferrujado, né? Esses leucócitos, eles são responsáveis por defender o nosso corpo contra isso. Eles correspondem a em torno de 1% do volume do sangue do nosso corpo. E em condições normais, existem entre 4 a 12 mil leucócitos por milímetro cúbico de sangue humano. Os leucócitos, eles podem ser divididos em monócitos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e neutrófilos. Os linfócitos, nós consideramos como muito importantes, pois eles que são responsáveis pelo sistema imunológico, né? Os linfócitos, eles são classificados como um leucócito esférico, né? Uma célula esférica, que apresenta um núcleo muito volumoso e podem ser divididos entre linfócito B e linfócito T. O linfócito B, também conhecido como plasmócitos, eles são linfócitos mais maduros, né? E são responsáveis pela produção dos anticorpos. Já os linfócitos T, eles apresentam vários tipos, né? Eles têm alguns tipos que vão ser citados aqui, que atuam na estimulação desses linfócitos B, ou seja, atuam no estímulo ou na formação de anticorpos. E também eles apressam o que nós chamamos de resposta imunológica, ou seja, quando a gente é atacado por um micro-organismo, o linfócito T, ele estimula a produção de anticorpos para que haja uma resposta imunológica, ou seja, para que o anticorpo combata aquele invasor de maneira mais rápida. Além disso, ele também estimula, ele induz, né, que a célula entre em processo de morte programada, ou seja, entre em apoptose, entre outras ações. Bom, as células T, elas possuem receptores, né, com um sítio de reconhecimento de certos antígenos, ou seja, com um sítio de reconhecimento diferenciado. Os receptores delas são em formato de U, porque elas têm mais facilidade, né, na verdade, em reconhecer os micro-organismos. Já a célula B, elas têm receptores de antígeno que são diferenciados, elas possuem 2 sítios de reconhecimento de antígenos idênticos, ou seja, ela é mais fácil, ela tem muito mais facilidade devido aos seus receptores de aderir, né, de aderir, de fagocitar essas células do sistema, essas células invasoras no sistema imunológico. O linfócito B, eles são produzidos inicialmente no saco vitelino, né? Depois eles também vão para o fígado, eles são produzidos no fígado durante a vida fetal e posteriormente são produzidos na medula óssea. As células linfóides progenitoras, ou seja, as células ancestrais que formam essas linfócitos B, elas permanecem na medula óssea até a sua maturação, né, em forma que elas se amadurecem, elas passam por um processo, deixam o local e vão direto para a circulação sanguínea, que vão ser levadas até os órgãos linfóides, os órgãos, né, que são responsáveis por produzir essas células do sistema imunológico, e quando elas já estão maduras. Os linfócitos B, eles são responsáveis por garantir a imunidade, né, a chamada imunidade humoral, que se destaca através da resposta imunológica realizada pela produção dos anticorpos. Esses anticorpos, eles são capazes de, primeiramente, bloquear, né, neutralizar, em seguida, destruir certos antígenos, como eu já falei, vírus, bactérias e fungos, por exemplo. Esses anticorpos,
essa produção desses anticorpos ela é necessária, né, na ativação dos linfócitos B, que se proliferam e se diferenciam dentro dos plasmócitos, né? Os plasmócitos, eles são responsáveis por produzir esses linfócitos B e também por produzir esses anticorpos. Além da produção dos anticorpos, o linfócito B ele atua como célula de memória imunitária, ou seja, as células elas são capazes de reagir de uma forma muito rápida, né, quando acontece uma nova infecção por aquele agente causador. Por exemplo, quando eu pego uma gripe, né, as minhas células elas já têm uma memória imunitária e se for o mesmo vírus, a minha célula automaticamente vai produzir anticorpos e vai destruir esse vírus, né? Sendo assim, elas garantem dessa forma uma proteção mais rápida e muito mais eficaz. Os linfócitos T, eles são originados a partir de células ancestrais, né, linfóides, que são encontradas também na medula óssea. Essas células, elas saem da medula em direção ao timo, que é um órgão, né, que a gente possui no nosso corpo, que é responsável por maturar essas células e diferenciá-las. Por exemplo, existe a célula T de helper, o linfócito T supressor e o linfócito T citotóxico. O linfócito T de helper, ele garante a diferenciação, ou seja, a separação dos linfócitos B em plasmocistos, sendo importante, então, para estimular a produção de anticorpos. Já os linfócitos T supressores, eles finalizam a resposta humoral, ou seja, eles finalizam a produção dos anticorpos. E os linfócitos citotóxicos, eles garantem a morte das células estranhas, né? Para isso, esses linfócitos, eles produzem uma proteína, né, que abrem a membrana plasmática e induz a célula ao processo de apoptose, ou seja, induz a célula ao processo de morte programada. Estima-se, então, que os linfócitos T, eles representam em torno de 65 a 70%, 75% de todos os linfócitos presentes no sangue de uma pessoa. Bom, já o macrófago, ele é uma célula também de defesa do organismo e atua no nosso sistema imunológico. Eles são encontrados no tecido conjuntivo e eles se concentram em órgãos que possuem a função de defesa do organismo. A principal função do macrófago é realizar a fagocitose, ou seja, ele pega essas células que estão danificadas e envelhecidas, né? Ele começa a fazer protuberâncias, agarra essas células e leva para si. Isso é o que nós chamamos de fagocitose. Esse macrófago, ele fagocita essas células danificadas, envelhecidas, além de restos celulares, agentes estranhos e partículas inertes. As demais funções do macrófago, elas variam de acordo com o local onde ele é encontrado, né? Porém, é importante ressaltar que a principal função desse macrófago é fazer a fagocitose dessas células danificadas e desses restos celulares. Bom, no nosso exercitando nós temos o tecido sanguíneo, ele é formado pelo plasma, né? Onde as substâncias formadas principalmente por águas e proteína, e são 3 tipos de elementos figurados. Marque a alternativa em que estão indicados esses elementos. Número 1, hemácias, neurônios e hormônios. Número 2, plaquetas, anticorpos e neurônios. Número 3, miócitos, fibrócitos e hemácias. Número 4, plaquetas, hemácias e leucócitos. E 5, fibrócitos, hemácia e leucócitos. Bom, a resposta correta é a número 4, ou letra D, que os 3 elementos que juntamente com o plasma constituem o sistema sanguíneo são as plaquetas, as hemácias e os leucócitos. Agora que a gente já abordou o tema, treine sua casa, procure realizar as atividades propostas pelo seu professor e acesse a nossa plataforma Eduque. Obrigada!